O nosso texto é 1 Timóteo, a epístola de Paulo a Timóteo. Nós estamos fazendo aí uma análise do capítulo 1, do verso 1 até o 20. No domingo anterior, eu só fiz os 3 primeiros versículos. Então, a gente tem bastante coisa aí para percorrer, mas sem problema. Quando der tempo, a gente faz a parte 3 e sem problema nenhum. Tá? Na semana passada, nós lemos o texto inteiro, e então vamos aí a uma revisão. Né? Então, qual era o alvo da lição? O alvo da lição é compreender os ataques que a igreja vinha sofrendo, né? Os ataques de heresia. O que é heresia? É ensinar algo falso, ensinar algo errado. Qualquer coisa que eu ensine que não esteja na Bíblia é algo falso. Então, é classificado aí, é utilizado a palavra heresia. Okay? Então, o alvo da lição é identificar a verdadeira doutrina. Ok? Acho que se apagar a luz aí fica melhor para enxergar, né? Nosso projetor ele não tem melhor. Bom, então, a gente falou que a primeira carta a Timóteo é uma epístola pastoral. Por quê? Porque quase a totalidade das cartas que Paulo enviou, ele enviou às igrejas. Mas no caso de Timóteo, é uma pessoa, um jovem, um rapaz. Né? Então, classificaram aí como epístola, carta pastoral. Ok? É a 11ª carta escrita por Paulo. Paulo escreveu aí, então, várias cartas. Qual era o objetivo? Paulo estava bastante preocupado com essa igreja emergente, essa igreja que estava surgindo, porque ela estava tendo muita influência negativa dentro da igreja. Isso que é interessante, né? Que a influência ela estava vindo de dentro da igreja. Então, ele escreveu para fortalecer e equipar os primeiros líderes da igreja. Né? Timóteo, Tito e Filemão. Né? São as 3 cartas pastorais. Então, Paulo quer equipar, instruir, dar informação para esses jovens. Oi. Isso aí era a razão dele voltar de novo, Paulo? Voltar como? Ver como é que estava a igreja? Ele tinha essa esperança, mas ele não conseguiu, né? Porque ele ficou preso, teve o julgamento, teve uma série de problemas e ele acabou não conseguindo fazer essa volta. Então, o que ele faz? Ele escreve cartas. Né? Todas essas cartas que ele enviou foram em igrejas que ele já havia passado, tinha começado, na verdade, né? Na primeira e na segunda viagem dele. Então, como ele agora não podia estar presente, falar isso pessoalmente, então ele escrevia essas cartas. Né? Bom, outra coisa, incentivar, né, esses jovens, a igreja nascente, a manter firme a doutrina do cristianismo. De novo, dentro da igreja havia uma grande quantidade de judeus convertidos, mas que ainda tinham o pensamento do Velho Testamento. Tinha muito gentil que tinha influência filosófica, influência dos gregos, por exemplo, que eram muito fortes. Então, tudo isso daí estava lá em ebulição dentro da igreja. Nada diferente do que acontece hoje. Né? Não mudou muito a coisa. Né? Só trocou de lugar e só trocou o problema. E principalmente combater as heresias da nova. Né? O que mais que a gente falou aí? Né? A gente falou de apóstolo. Né? O que é apóstolo? Né? O apóstolo tinha que testemunhar a ressurreição, tinha que ter testemunhado a ressurreição.
o apóstolo tinha que ter um chamado especial de Cristo para exercer o ministério. O apóstolo era alguém a quem foi dada autoridade para operar milagres. E aí, aqui nesse ponto, eu perguntei, né? Existem apóstolos hoje em dia? Se existe esse sujeito que se denomina apóstolo, ele testemunhou a ressurreição de Cristo, ele foi chamado por Cristo e ele opera milagres. E aí a gente chegou à conclusão de que não tem apóstolo hoje em dia. Quem se denomina apóstolo ou ensina o apostolado está cometendo uma heresia. E é uma heresia que a gente vê presente nos nossos dias. Mas esse título é da pessoa mesmo que coloca pessoalmente? Ele se considera que foi chamado, né, faz uns milagres, cura dor de estômago, dor de cabeça, então ele é apóstolo, né? Então é uma heresia ensinada nos tempos modernos. Então se alguém hoje falar, eu vou ver o apóstolo tal, opa, está errado, né? Ele foi chamado diretamente por Jesus, ele opera milagres verdadeiros, né? Porque milagre para mim é curar cego de nascença, é curar paralítico de nascença, que todo mundo testemunhou que desde que nasceu, né? Então, são heresias que ainda estão presentes no dia de hoje. Diga, irmão. Se for se referente a apóstolo, qual é o procedimento? Porque, por exemplo, você está aí, você está falando a real aí, né? Nós estamos aqui, estamos vendo o segundo demônio. Nós estamos vendo que tudo que nós estamos recebendo é de Deus. Então, se nós saímos daqui acreditando que é Deus que está falando, nós podemos ser curados de qualquer problema que nós tivermos, porque nós estamos acreditando na palavra de Deus. Essas pessoas aí fora ficam pegando, o pessoal acredita na Bíblia, né, e é curado. Chega na igreja, conta o testemunho. Então, o homem se sente que é ele que está fazendo aquilo ali, aí coloca o nome apóstolo. Exato. Infelizmente, as pessoas hoje elas estão em busca de algo para si, né, de resolver os seus problemas. E muitos até depois que resolvem os problemas, somem, né, não querem mais saber. Bom, Paulo utiliza um qualificativo, a gente viu, que é nossa esperança, né? Quem é nossa esperança? Jesus Cristo. Né? Então, a igreja sempre utilizou muito esse qualificativo, né? Quem é Jesus? É a nossa esperança. Né? Nós temos a esperança no futuro. Bom, como eu falei, a carta foi enviada a Timóteo, né? Não é uma carta para uma igreja. Eu encerrei a aula falando que o Timóteo ele era filho de um casal misto, né? A mãe era judia, o pai era grego. Como o pai era grego, o pai não seguiu a tradição judaica, ou seja, de circuncidar o filho, né? O judeu circuncidava porque era o quê? Era uma aliança, era um símbolo, né? Aí a gente tem que voltar lá para o Velho Testamento, etc. Mas era uma aliança, então o judeu ele circuncidava o filho logo quando bebê, com algumas semanas, ia lá e realizava. O Timóteo não foi, porque o pai era grego, né? Aí o irmão Mário perguntou, mas por que essa mistura? Mas sempre teve, né? Deus sempre alertou para a mistura e as pessoas sempre desobedeceram, né? Então Paulo, né, e eu destaquei isso aqui lá no final da aula, Paulo faz com que o Timóteo fosse circuncidado. E o Timóteo faz isso, ele já tinha lá entre 20 a 25 anos. Né? E eu comentei, né, fazer esse procedimento num bebê é uma coisa. Até hoje é um procedimento enjoado. Né? Se alguém já passou por circuncisão na idade avançada,
com anestesia, com antibiótico, com hospital, já é. Então eu fico imaginando o Timóteo, já moço, passar por isso, sem bisturi, sem asepsia, eles tinham lá a asepsia deles, né? Sem anestésia. E o Timóteo podia ter virado para o Paulo e falado: Paulo, a lei obriga? Paulo ia falar: não, Timóteo, a gente já tratou esse assunto, não é mais obrigado. O gentil não é obrigado. Não é obrigado. Eu estou desobedecendo a Deus? Não. Poxa, Paulo, mas então não vou fazer. Certo? O Timóteo podia ter tido essa posição. Não desobedece a Deus, não desobedece a lei, não é contra nenhuma doutrina, não é contra nenhum princípio, para que eu vou passar por esse sofrimento? Mas o que é bonito, Timóteo faz. Por que ele faz? A gente viu no texto. Faz por quê? Porque ele precisava dar bom exemplo, ele ia pregar para o judeu, e aí o judeu podia dizer: mas você está ensinando a gente ser nem circuncidado, é? Então eu terminei a aula destacando essa atitude de Timóteo, que ele não precisava fazer, a lei não mandava, ele não estava desobedecendo doutrina, não estava desobedecendo Deus. Ele estava tranquilamente, ele poderia dizer: eu não vou fazer, sem problema, mas ele faz, ele se submete. Por quê? Para o bem-estar do outro, para que ele desse um bom testemunho, E essa é uma prática que a gente deveria ter mais no meio evangélico, nas nossas igrejas, A minha preocupação é com o irmão, não comigo mesmo. Eu acho que não tem nada a ver, mas o irmão está escandalizado? Tá, então não farei mais. Agora nós vamos para o versículo 4. Nós estamos em Timóteo, 1 Timóteo no capítulo 1, no versículo 4. Vamos entender o que ele quer dizer com isso aí, ó. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ok? Então, Paulo vem falando lá algo interessante. O que é fábula? O que é genealogia? Por que Paulo está falando isso? Por que isso é um problema? Então, eu não posso mais contar uma fábula, eu não posso mais falar de genealogia. Vamos analisar por que isso? Qual é o contexto que ele estava falando isso? Porque isso estava sendo utilizado para falsos ensinos. Mas olhando assim, sem fazer uma fábula. Poxa vida, que mal tem aí a fábula. Bom, então, o que fica evidente? A gente já presenciou isso um pouquinho lá nas epístolas de João. As epístolas pastorais, elas querem combater uma heresia. A heresia é um ensino errado. É alguém falando que a Bíblia não diz. Então, a epístola, o foco dela é combater a heresia. Por quê? A heresia está pondo em perigo a igreja. Ok? Então, daqui para frente, a primeira, segunda, Timóteo e Tito, que é o que está na nossa revista, nós vamos ver o Paulo combatendo uma heresia, porque ele estava preocupado com esta igreja que estava começando. Ok? Outro ponto, Como a gente está começando agora, nós estamos aqui no capítulo 1, nos primeiros versículos, a gente tem que examinar essa heresia. Eu sempre falo que eu não gosto muito de ficar falando do contexto cultural, se a palavra era do grego, era do aramaico, mas é importante porque senão nós não vamos entender nada. Por exemplo, por que Paulo fala fábula? O que ele quer dizer com isso? Ficar perdendo tempo com fábula? Ficar perdendo tempo com genealogia? O que significa isso? O que ele quer dizer com isso? Então, para a gente entender o restante da carta, ou das cartas, é importante que a gente se aprofunde um pouquinho mais aí, no que está acontecendo.
Então, o que ele fala? Ocupava-se de fábulas, eu destaquei aqui, né, no verso 4, e de genealogia. Esse pessoal, eles estavam promovendo discussões por causa das fábulas e das genealogias, né, que durante algum tempo eu pensava, mas isso o que tem de mais, né? Fábula é uma história, é um conto, né? E genealogia é saber de onde a pessoa veio. Nossa, como o Paulo é radical, né? Ficar se preocupando com essas coisas, né? Então, o que é uma fábula? Essa aqui todo mundo conhece, né? Sei lá se conhece, as crianças de hoje em dia já nem sabem mais nada de fábula, né? É uma geração esquisita, né? Então, é uma composição, geralmente em verso, que vai narrar uma verdade moral, né, oculta na ficção. Isso é uma fábula. Tá? Então, tem a fábula da formiguinha, que a formiguinha trabalha, cigarra, canta, e qual é a moral? Tem que trabalhar, né? Não é só para ficar na vida boa. Mas é uma ficção. Isso aqui é fictício. Né? Então, o pessoal da época, né, os gregos, os filósofos gregos, eles gostavam de ficar contando fábula, né? E aí ele pegava a fábula, fazia uma aplicação, né? Hoje a gente tem fábula moderna, né? Aquele pessoal que manda aqueles PowerPoint, né? Com aquelas musiquinhas de meditação, aqueles textos, né? A gente fica lá 10 minutos, e é slide que passa, né? Aquela coisa assim, de nova era, né? Eu não tenho paciência, né? Eu olho primeiro, fecho, deleto, né? Mas são fábulas, né? Fictício. A pessoa lê, olha aqui, enfim, não faz nada, né? Então é uma mitologia, é uma mentira, né? Isso aqui tudo é definição do dicionário, né? Uma ficção, uma falsidade, um sucesso inventado, né? Isso é uma fábula. E o que é a genealogia? É a origem, a ramificação de uma família. É estudar de onde veio. O Edson, o pai do Edson era tal, o vô do Edson era pai de tal, veio da Itália de 1900 e não sei quanto, porque lá era da família não sei. Isso é genealogia. Na Bíblia tem um monte de genealogia, né? Tem umas até cansativas, né? Vai lá, 50 versículos, e fulano gerou, e ele era isso, e vai, né? Então, isso é a genealogia. Então, isso posto, né? Você tendo entendido aí o que é isso, vamos considerar primeiro a fábula. Por que o Paulo está dizendo que isso era ruim para a igreja? Por que o Paulo está dizendo uma coisinha tão inocente, fábula? Por que era ruim? Né? Uma característica do mundo antigo era que os poetas, os historiadores, os filósofos, eles gostavam de inventar fábulas, né? Ficção, historinha, né? A respeito das cidades, a respeito das famílias, né? Tem até aquele, né, quem conta um conto, né, acrescenta mais um ponto, né? Então, ele gostava de, né, inventar coisas, né, que nem havia acontecido, né? Meu avô veio da Itália, lá da Itália era da família fulana, que veio lá dos reis de não sei, né? Veio do rei, já dá uma, né? Já não é mais qualquer um, né? Então, o pessoal do povo antigo adorava fazer isso. Eles gostavam de fazer essas coisas, acrescentar, né? A gente também faz, né? Trabalhou aonde? Eu trabalhei em tal lugar, e a gente já cita o nome de alguém importante com quem a gente trabalhou. Dá mais um, não? Trabalhou com o Zé Ninguém, você também é um Zé Ninguém, né? Então, trabalhei com o diretor do Bradesco, conheci pessoalmente, almocei com... É mais ou menos isso. Então, eles acrescentavam, inventavam, eles gostavam de fazer isso lá nas rodinhas deles, né? Outro, eles gostavam de longas histórias, ficar conversando sobre isso.
como começou a cidade, né? Como começou a família, até chegar aos deuses. Porque essa questão de Deus para eles era importante. Apolo, Afrodite, Diana, Hércules, olha que tal. E vai. Até que ele chegava lá na genealogia, é descendente da deusa Diana. Então é uma pessoa. Então eles ficavam perdendo tempo, é isso que o Paulo está chamando de fábula, com historinha. Eles iam acrescentando, inventando. Por quê? Porque isso dava importância para a pessoa. A pessoa se sentia importante por isso aí. A genealogia, né, até no Antigo Testamento, até os autores bíblicos gostavam da genealogia. Os principais dos sacerdotes, o pessoal do templo, os judeus, gostavam de citar genealogia, descendente disso, daquilo. Se tivesse na raiz de descendência de Davi, então, nossa, que maravilha, que importante que é essa pessoa. Né? Agora, a gente fala, mas tudo isso é mal? Quando usado de maneira correta, não. Mas se você perde tempo com isso, dias e dias, horas e horas, né? É igual, isso aqui é mal, é ruim. Infelizmente, nós transformamos em ruim, não sabemos usar. Tem gente doente por causa disso aqui. Tem separação, casamento destruído por causa disso aqui. Então, você falava, se o sujeito usasse isso aqui para ler a Bíblia, para edificar o irmão, né? Para escutar a EBD, para escutar a mensagem do pastor Sérgio de novo. Poxa, estou usando de uma maneira boa. Agora, você abrir isso aqui, ficar vendo 500 vídeos ridículos, insignificantes do YouTube, ficar discutindo no Face, percebe? É mais ou menos isso. Né? A fábula, a genealogia, que não é algo, que coisa, mas o pessoal ficava perdendo tempo com isso, sentava lá na rodinha e ficava lá. Né? Então, teria sido fácil, né, as pessoas na igreja ficar se perdendo com essas histórias intermináveis, né, românticas, a respeito das genealogias. Não é muito diferente nas nossas igrejas. Né? A gente só não fica falando a origem das famílias, de certa maneira a gente usa as nossas fábulas, as nossas histórias, acrescenta coisas, né? Se liga a pessoas importantes para nos sentirmos importantes. Né? Então, este perigo era inerente. Paulo estava preocupadíssimo que isso continuasse no meio cristão. Que esse pessoal ficasse perdendo tempo, se reunindo para discutir historinha, para discutir genealogia, ver qual é a importância das pessoas. Né? Então, que perigo pode haver em fábulas e genealogia? Né? A gente aparentemente acha que isso não tem nada. Mas tinha, porque lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 4, no versículo 7, vai ter de novo o alerta. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Tem lugar que fala velhas caducas, né? E exercita-te a ti mesmo em piedade. Fica perdendo tempo com fábula, Paulo. Timóteo. Exercita-te na piedade, no evangelho, na palavra. Não fica perdendo tempo no WhatsApp, não fica perdendo tempo no Facebook, não fica perdendo tempo no sábado das 8 às 11 da noite, num dia de chuva frio, assistindo todas as séries do Netflix. Né? Fica perdendo tempo com isso, exercita-te na piedade. Ele fala de novo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. De novo, ele está tão preocupado com isso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando ao Facebook.
As mentiras que estão lá, as mentiras que estão no WhatsApp, as mentiras que estão nas redes sociais. Desviarão os ouvidos. Não vão seguir a palavra, vão seguir as fábulas. No nosso dia, não vão seguir a verdade, vão seguir a rede social, vão seguir um grande líder, alguém famoso, entendido, intelectual. O Tito, lá na carta de Tito, de novo, olha como Paulo está preocupado, não dando ouvido às fábulas judaicas. Aqui ele fala das fábulas judaicas, porque o judeu também inventava historinha. Nem aos mandamentos de homens. Por quê? Eles se desviam da verdade. Fica contando historinha e sai da verdade. Então, olha a preocupação de Paulo. Quantas vezes ele alerta Timóteo, alerta Tito, cuidado, cuidado, vocês estão perdendo tempo com coisas sem importância. De novo, o que é a fábula judaica? O que é isso, fábula judaica? O que o Paulo quer dizer quando ele fala? Os judaizantes, aquele pessoal que defendia, que ainda era lei, etc. O livro de Hebreus fala muito sobre isso, eles tentavam que o cristianismo continuasse no mesmo padrão do judaísmo. Então, eles davam sabor mitológico às narrativas. O que é dar sabor mitológico? Acrescentar, aumentar, inventar o que não aconteceu. Então, ele pegava essas escrituras, e existem muitas escrituras que são falsas, são heréticas, que não foram incluídas no que a gente chama no cânon da Bíblia. Mas não tem só esses livros da Bíblia. Muitos mais foram escritos. Só que aí não dá para a gente discorrer sobre isso, só que houve uma escolha de livros baseada em uma série de fatores, mas não havia só esse, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, tinham muitos outros. Então haviam narrativas falsas na literatura judaica. E o pessoal estava dando atenção para isso, em vez de dar atenção para a verdade da palavra. Então, eles gostavam de acrescentar elementos fictícios, acrescentar alguma coisa. Então, é uma fábula. Olha lá, Pedro, segunda de Pedro, a segunda epístola de Pedro 1,16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Eu não falei para vocês de Jesus, eu não falei da vida, do poder de Jesus, inventando historinha, acrescentando coisas. O que eu fiz? Ele falou a verdade. O que ele fala aqui? Astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então ele está falando, não fiquei inventando historinha, eu vi, eu presenciei. E isso que estão falando é fábula. Estão acrescentando coisas que não é. A gente vê isso. Se você dá uma olhada lá no History Channel, aquele canal, tem lá, eles têm um documentário lá que colocaram uma relação entre Jesus e Maria Madalena. Dizem até que Jesus foi casado, e por aí vai, A relação de Jesus com João Batista, esses dias tinha um episódio que estava falando que Jesus e João Batista, eles eram competidores, que João Batista, que tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus, e eles eram competidores. Então, coisas que a palavra de Deus não afirma. Heresia. Mas alguém que não estuda a palavra vendo isso, acredita na fábula, segue as fábulas. Percebe a preocupação de Paulo? Quando a gente lê o versículo 4,
né, de maneira rápida, assim, né? A gente nem imagina isso. Né? Diga, Tório. Sempre lutando, é verdade, né? Até hoje, né? No dia de hoje, né? Pois é, exatamente. A luta continua, né? Para os judeus não havia outro livro no mundo como o Antigo Testamento. Tinha um pessoal lá que se dedicava a sua vida a estudar e interpretar. Eles acrescentavam um monte de coisa e tal, né? Está escrito lá que não era para trabalhar no 7º dia. Pronto, acabou. Aí vinha os irmãos, mas peraí, né? Se eu apertar o botão do elevador, é trabalho? Não, então você pode apertar mais. Aí vinha lá um rabino, estou dando uma ilustração, não tinha elevador na época, né? Vinha lá um rabino, não pode mais apertar o botão do elevador. Né? Então, mas lá estava escrito para não apertar o botão? Não, estava escrito para descansar. Né? Então, é isso tudo que Paulo vem combatendo. Por isso que é bom a gente entender, para entender o resto da carta que Paulo vai falar aí. Né? Então, uma das ocupações dos eruditos judeus, né, a turma toa, né, porque o baixo clero tinha que trabalhar e acabou, não dava tempo, né, era construir biografias imaginárias, edificantes. Né, e imediatamente a gente vê que essa é uma tarefa interminável. Se você quiser ficar inventando historinha, vai longe, né? Tem um pessoal aí que é apto para conversar, que se puxar o assunto, né? Eu tinha um colega lá na faculdade que só ele falava, né? Ele chegava às 18 horas e a gente ia para a sala às 19, era só ele. Tudo quanto era coisa, ele tinha história. Você falava A, ele já tinha uma história com A, e aí ia. Né? Era um sujeito que adorava fábulas, né? Adorava genealogias, falar as coisas. Então, fazendo uma tradução aí, o que Paulo queria dizer, na verdade, né? Tirando fora do texto, ele está falando, olha, pessoal, enquanto vocês deviam estar trabalhando para o Evangelho, né? Enquanto vocês deviam estar estudando a palavra de Deus, enquanto vocês deviam estar edificando um outro, vocês estão perdendo tempo aí, inventando historinha, vocês estão perdendo tempo com biografias, são imaginárias, né? Com coisas sem importância. É isso mais ou menos que o Paulo está dizendo. Né? Provavelmente, se Paulo estivesse aqui hoje, ele diria, pessoal, vocês estão perdendo tempo aí com Facebook, com rede social, para com isso, vamos se unir, vamos marcar almoço com os irmãos, vamos conversar, vamos falar de Deus, vamos estudar a Bíblia, para com esse negócio, vocês estão perdendo tempo. É mais ou menos isso que Paulo falaria. Naquela época, a rede social deles, né, era as fábulas, eram as genealogias. Eu estou falando rede social, né, pessoal, mas não é só rede social, né? Tem muitas outras coisas hoje que têm mais importância na nossa vida. Estou falando rede social porque, infelizmente, está uma febre aí, isso aí. Né? Mas tem muitas coisas, né? Poderíamos falar de futebol. Né? Quanto que futebol não toma tempo das pessoas? As séries, a outra febre que a gente tem. Tudo que se fosse bem utilizado, né? Não ficaria enquadrado aí nessas categorias. O que mais? Né? Nesse momento da história, estava acontecendo o que a gente já viu. Uma linha de pensamento grego conhecida como gnosticismo. A gente já falou, está falando disso o tempo todo. Né? O que é? Né? De novo, né? Se você esqueceu, é um movimento religioso que tinha lá no primeiro século. Não confundir com agnóstico. Agnóstico é outra coisa. Agnóstico, eu costumo falar, é o cara que está no cima do muro. Né? Ele nem é ateu, nem acredita, mas não vamos estudar isso aí que não interessa. Né? O gnosticismo era considerado herético. Né? Eles combinavam coisas de misticismo, coisas místicas, no meio da realidade. Sincretismo. O que é sincretismo religioso? Já falei isso aqui também. O que é?
mistura, né? Até eu dei o exemplo da senhora que chega para o pastor e fala: pastor, eu gostei tanto de servir a Cristo, de vir à igreja, que na outra encarnação eu vou aceitar Cristo de novo. Aí isso é sincretismo. A mulher está misturando espiritismo com cristianismo, fez uma confusão, né? E correntes filosóficas. Então, gnosticismo, coisas místicas, mistura e filosofia. E a palavra ficava por último, né? Primeiro esses aqui. Paulo ficou preocupadíssimo com isso. O João estava preocupado, a gente estudou, né, nas epístolas de João, preocupadíssimo com isso. Pergunta do gnóstico. O que ele falava? De onde provinha o mal e o sofrimento? Você já ouviu isso? Hoje em dia, não. Da onde vem o mal e o sofrimento? Se Deus é bondoso, ele não podia ter criado. Ateu, né? Eu não acredito em Deus. Por quê? Se Deus existisse, não tinha maldade. Que eu acho um argumento, desculpem os ateus, ridículo, né? O ateu esclarecido nunca vai usar isso como argumento. Porque se existe a maldade, também existe a bondade. E a bondade eu atribuo a quem? Né? Então, mas o gnóstico, de onde vem o sofrimento? Se Deus é que é bondoso, então como é que Deus permitiu isso? Né? Como entrou no mundo, então? A resposta deles era que a criação não surgiu do nada. Olha a heresia. Não foi Deus que criou, né? Antes dos tempos existia a matéria. Tinha matéria, alguma coisa existia, né? Então, eles criam que essa matéria imperfeita, defeituosa, maligna, é que tinha dado surgimento aí ao mundo. Foi criado a partir dela. Dessa maneira, eles explicavam o pecado. Por que tem pecado e sofrimento e a imperfeição desse mundo? Porque não tinha nada, tinha uma matéria, da matéria surgiu alguma coisa, essa alguma coisa era imperfeita. Tem alguma coisa que se encaixa nos dias de hoje também ou não? Já ouviram isso? Não. Diziam que Deus tinha lançado uma emanação. Deus lançou uma forma de energia. Esta deu lugar à outra, e a terceira, e a quarta, até que existiu uma emanação que estava tão longe de Deus que pôde tocar e manipular a matéria. Então, Deus, né, Jesus, é uma emanação da matéria. É isso que eles estavam ensinando, né? E esta, né, emanação é quem tinha criado o mundo. Então, Deus, Jesus, era uma emanação. Não eram eles os originadores de tudo. E isso, olha, o gnóstico estava ensinando isso dentro da igreja. Ok? O gnóstico era o cara intelectual que estava sentado no meio dos cristãos dentro da igreja primitiva. Esse sujeito não estava vindo lá de fora ensinar isso, porque nem deixariam ele ir na igreja ensinar isso. Ok? Eles criaram uma mitologia de deuses e emanações, e cada um dos deuses tinha sua história, sua biografia, sua genealogia. Ok? Os gnósticos. Então não tem nenhuma dúvida que o mundo antigo estava repleto desses pensamentos, e esses pensamentos entraram na igreja. Aí eu coloquei aqui o mundo antigo, mas devia tirar o mundo antigo daí. Né? Porque infelizmente essas coisas ainda estão entrando nas nossas igrejas. E Jesus era a maior das emanações. Jesus era uma emanação, a maior delas. Não era único, não.
ele converteu-se em uma a mais na galeria dos deuses. Jesus só era mais um no meio dos deuses. De novo, o pessoal estava ensinando dentro da igreja que cria, né, que o Paulo estava lá combatendo, que o Paulo tinha fundado na sua viagem missionária. Ok? Este gnosticismo é especulativo, não tem prova, né? E, portanto, intelectual e snob. Quem falava isso? Os intelectuais, né? Havia uma classe, sempre houve, né? Hoje também tem aquele grupo de pessoas com pouco conhecimento, pouca cultura, e aqueles que eram intelectuais, com conhecimento, tinham lido todos os livros, né? Então eles falavam essas teorias, o povo intelectual, e que se sentiam snobs por isso. Eu pensei que a gente tem a mesma coisa no dia de hoje. Né? A gente tem algum grupo de pessoas que se consideram intelectuais, né? Intelectuais, na sua maioria, que não leram muito nas suas vidas, mas se consideram intelectuais. Eu vivi durante muitos anos com esse tipo de coisa, né? Com doutores, com mestres, com pós-doutores nas universidades, estão cheias deles. Eles se consideram os intelectuais, são snob, são algumas exceções há, graças a Deus, mas na sua maioria o título lhe sobe a cabeça. Mas quando eu conversava com alguma dessas pessoas sobre determinados assuntos, mesmo que não são religiosos, eu percebia nessas pessoas uma total ignorância sobre esses assuntos. Mas eles se consideravam intelectuais, snob, a ponto de propor, né, teorias e filosofias. Eu conversei muito com filósofos, né, antigamente era obrigado, hoje sair da grade, filosofia, né? Algumas universidades ainda têm, mas são raras. Então, tinha os professores de filosofia. Eu adorava conversar com eles, né? Escutar o que eles falavam, porque eu apresentava algo e falava, nossa, mas você conhece tanto de uma coisa, mais outra, né? Como você ignora, né? Você não acha que você devia ler para aumentar mais o seu conhecimento, né? Não ser tão, né? Então, toda essa especulação intelectual estava muito longe da compreensão do povo humilde. Eles dominavam. Né? Graças a Deus, a gente resolveu esse problema. Né? Inclusive, no nosso país, a gente não tem mais ninguém que engana o povo humilde. Né? Resolvemos esse problema, está uma maravilha. Né? O pessoal não mente, não inventa história, não tem mais isso. Né? Já resolveu, como nós já aprendemos com o que a Bíblia ensina, isso foi resolvido, né? Esse ensino todo, então, é para a aristocracia. Vocês não entendem, vocês são ignorantes. Eu entendo, entendeu? Esse negócio que vocês estão falando da Bíblia aí, isso é coisa para ignorante. Nós somos a aristocracia intelectual. Nós é que entendemos. São para os poucos escolhidos, a elite da igreja. Né? Então, nós entendemos, você não. E é isso que a Bíblia ensina, não é? Que a gente tem que seguir os intelectuais, não é isso? Eles é que têm domínio da... Não é? Não. Eu pensei que era todo mundo. Bom, eu ia falar já que todo mundo faz isso, mas não é verdade. 1 Timóteo 6,20, na versão da NVI. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Timóteo, cuidado, Timóteo, não cai na conversa desses sujeitos. Né? Cuidado com o que eles estão falando. Paulo adverte Timóteo sobre o homem que está orgulhoso do seu intelecto, tá? Mas que ainda não sabe nada e que delira.
Mas ele acha que ele é intelectual. 1 Timóteo 6, 3 e 4, na versão da NVI. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor, e com o ensino que é segundo a piedade, não é segundo o intelecto, não é segundo o snob, o orgulho, né? Se ele está fazendo isso, ele é orgulhoso e não entende nada. Esse tal mostra interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamação, suspeitas malignas. Gente, esse texto aqui, eu queria falar para pelo menos umas 30 pessoas que colocam besteiras na rede social. E alterações, né? Eu acho que essas pessoas nunca leram 1 Timóteo 6, 3 e 4. Porque se elas tivessem lido, elas não falariam o que elas falam. Né? Então ele está alertando, pessoal, está ensinando coisa errada, não é a doutrina de Cristo. Não é o ensino segundo a piedade, a humildade. Né? Esse pessoal é orgulhoso, eles não entendem nada. Olha o que o Paulo fala. E aqui no 5, ele fala alterações sem fim ou homens. Exato. Né? Esse tal, ele tem interesse por controvérsias e contendas. Como a gente tem visto controvérsias e contendas. Quantas, né? O que isso resulta? Inveja, briga, difamação, suspeita maligna. Então é o alerta, e o Paulo está advertindo Timóteo por causa dessas coisas que estavam ocorrendo lá na igreja. Né? Então, as epístolas pastorais vão enfatizar que essa questão de aristocracia, de elite escolhida, é equivocada, porque o amor de Deus é universal. Esse negócio é equivocado, não deveria nunca estar no meio cristão. 1 Timóteo 2,4 fala o quê? Quem deseja, Deus, que todos os homens sejam salvos, todos, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Isso aqui é a palavra. Todos os homens sejam salvos. Eu, você, aquele safado sem vergonha que está na cadeia merece o amor, merece o perdão, merece ser salvo. Aquele vizinho chato da sua rua que põe o carro na frente da sua garagem, ele merece conhecer o Evangelho, ser salvo, chegar ao conhecimento da verdade. A pregação do Evangelho é perdão, é amor, é bondade, é misericórdia. Jesus salvou um ladrão na cruz, ele não condenou o ladrão à morte. Jesus salvou a mulher acusada de adultério. Quando a lei mandava matar, Jesus falou, pode matar, a lei manda. Quem não tem pecado aí, então ele salvou a mulher. Qual é a mensagem de Jesus? Não é o ódio, não é a discussão, não é a briga. Mas como é que eu vou amar Hitler? Você tem que amar Hitler, meu irmão. Porque aqui fala todos. Todos, como traduz todos no dicionário? O que é todos? Todos é todos. Ele quer que todos sejam salvos. Deus não se alegra de quem está perdido. Deus não se alegra de quem não aceita o Evangelho. Ele fica triste. A igreja não devia ter nada a ver com uma fé fundada em especulação intelectual e que estabelecesse uma arrogante aristocracia intelectual dentro da igreja. A igreja não devia ter nada a ver com isso. O Paulo está combatendo exatamente isso. Porque o coitadinho lá, que era escravo, era lavrador, você acha que ele ia influenciar a igreja? Ele nem falava na igreja. Né? Na verdade, não falava e não fala. Né?
Então falava e não fala. Os gnósticos se interessavam então em genealogias intermináveis, fábulas. Eles adoravam ouvir isso, mas ignoravam a verdade. A palavra de Deus eles não paravam para ouvir. Né? A palavra de Deus eles não se preocupavam em estudar. Mas as fábulas, né? E o pior de tudo, mas tem coisa pior, fica pior ainda, né? Pensavam em 2 deuses. Jesus era mais um, né? Não era único, não era exclusivo, né? E lá Paulo vai falar para Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Então não tenho que pedir nada para São João, São Pedro, São Paulo, a Senhora Aparecida, não vou falar nossa, porque, né? Não tem Fátima, porque só tem um Deus, só um Deus. Mas o gnóstico inventava um monte de Deus. Fala com esse Deus telefona para outro Deus, passa um e-mail para outro Deus e resolve o seu problema. Só há um Deus, só um mediador. Tudo que eu quiser, eu peço para Deus em nome de Jesus. Ponto final. O resto é heresia. Vou falar com o apóstolo, heresia, fala com Deus. Vou falar com o bispo, fala com Deus. Vou falar com o pastor, pronto, o pastor vai orar por mim. Fala com Deus direto, meu amigo. Fala direto com ele, está tudo certo. Não estou falando aqui, não vai pedir conselho, não é isso, né? Primeiro sinal, né? Então, o perigo do gnosticismo não era só intelectual, ele tinha consequências morais e éticas, né? Que a gente vai abordar, tá vendo? Vai ter que ter uma terceira aula, eu falo para cá, né? Então, qual que é o perigo disso? Consequência moral e ética. Porque o evangelho, ele é moral e ele é ético. Okay? Quem pensa que o evangelho é só falar coisa bonitinha da Bíblia, sem se preocupar com comportamento moral e ético, não conhece o evangelho. Não aprendeu o que é evangelho. Porque além de, né, aquela história, eu e Deus estamos bem, estamos juntos, é nós. Evangelho envolve comportamento moral e ético. Se eu fui convertido, a minha moral é outra e a minha ética é outra. Se a minha moral e a minha ética seguem o padrão filosófico do mundo, eu não entendi o Evangelho de Jesus Cristo. Se a minha moral e a minha ética é ódio, é preconceito, é falta de perdão, é falta de compreensão, é o meu amigo tudo, o meu inimigo lenha, eu não entendi o Evangelho, porque eu não entendi o que é moral e eu não entendi o que é ética. Mas a gente vai entrar nisso daí na próxima aula, né? Uma terceira aí, né? Nós devemos lembrar que se sua crença básica era que só o espírito era bom, né? Era o que o gnóstico ensinava. Eu creio, me desculpa falar isso, mas sou sincero, esse pensamento gnóstico está em algumas igrejas hoje em dia. Se eu resolvi o meu problema espiritual, está tudo certo. Está resolvido. Ética e moral. Eu resolvi o problema espiritual. É o que o gnóstico ensinava, né? Eles ensinavam, o espírito é bom. E aí a gente vai ver qual era o resultado desse ensino. De eu acreditar que o espírito é bom e a carne é mal. Eu e Deus estamos bem. O espírito está resolvido.